O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou o índice de efetividade da gestão municipal. Mais da metade dos municípios de São Paulo receberam nota ruim. O IGM mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do gestor municipal. O índice do Tribunal de Contas do Estado não é só um instrumento de fiscalização, mas também uma ferramenta para que os prefeitos possam avaliar suas políticas públicas, se há necessidade de correção, redefinição de prioridades e consolidação do planejamento. Esse índice tem uma importância muito grande. Em primeiro lugar, porque ele mostra para a população o que está acontecendo no município. Muitas vezes a população não consegue ter informações sobre a saúde, sobre a educação, sobre a gestão fiscal, sobre o uso das tecnologias no município, e esse índice revela isso tudo para a população saber o que acontece, além daquilo que o prefeito conta, né? E de outro lado, isso traz informações para que a própria gestão, a prefeitura, os secretários, toda a equipe possa melhorar aquilo que faz no seu dia a dia. Então a ideia é, a partir desse diagnóstico, criar novas políticas públicas para avançar, para resolver o problema. Uma importante ferramenta, né, de fiscalização mais voltada para o ponto de vista de resultados, né? O tribunal sempre avaliou muito a questão da legalidade, da conformidade dos processos, né? Ele, através deste EGM, amplia agora a sua avaliação, olhando também a qualidade do gasto e também se as políticas públicas desenvolvidas estão melhorando. Então, por isso, sem dúvida, é uma ferramenta importante e que pode não só ajudar o Tribunal de Contas na sua responsabilidade, mas também orientar os prefeitos. O levantamento revela que 52 dos 644 municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo podem ser consideradas efetivas. A avaliação ruim mostra que a gestão de vários setores do município não anda nada bem. Há vários fatores para explicar essas notas muito ruins. O primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é a falta de capacitação profissional dessas equipes. Quer dizer, nós temos excelentes pessoas na administração pública, mas é preciso que a administração invista em capacitação constante, em cursos de treinamento. A gente viu agora o exemplo da nova lei de licitações. Muitos municípios sequer tinham preparado capacitações sobre a nova lei para colocá-la em prática. Então, há que se investir mais em equipe e nessa capacitação. Esses quesitos não saíram de uma iniciativa da cabeça dos técnicos do tribunal. Eles são baseados em legislações como a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações, a Lei de Saneamento Básico, Lei de Resíduos Sólidos, a legislação do Fundeb, regramento da aplicação dos recursos do SUS. Então, regramentos e bases legais que já existem, né, que precisam ser atendidas, né? Não foi o tribunal que criou isso, é com essas bases que nós procuramos fiscalizar. As únicas cidades da macro-região com nota B é Jeriquara, município próximo a Franca. Tambaú e Colina também obtiveram nota B. Ribeirão Preto, Araraquara e Franca tiveram a nota C+. Abaixo ficaram as cidades de São Carlos, Barretos, Batatais e Jaboticabal, com a pior nota do levantamento. Essas notas são fundamentais, é preciso entrar nesse índice de gestão municipal do Tribunal de Contas, olhar bem como essas notas avançaram, porque esse índice é feito desde 2015, então ele mostra se as gestões trabalharam para melhorar a condição do município ou se as gestões só fizeram aquilo que nós conhecemos como maquiagem, não é? Que é deixar a cidade um pouco mais bonitinha, mas sem, no final das contas, efetivamente transformar as políticas de educação, de saúde e assim por diante. Do ponto de vista também da transparência, né, que o tribunal deve dar, porque ele faz ao seu controle externo, mas quem faz o controle interno mesmo, o controle social, né, aliás, o controle social é a própria população, né, através dos dados que são disponibilizados. Neste sentido, também nós fizemos uma revisão grande no nosso site do IEGM, disponibilizando todos esses dados, todas essas informações, de uma forma fácil, né, bem amigável, que qualquer cidadão, vereador, a própria imprensa poderá navegar e obter as informações e aí sim fazer um juízo de valor sobre a capacidade de gestão. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.
Vamos falar mais sobre esses dados? Conosco no nosso núcleo de jornalismo está o Dr. Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Qual que é a importância de um levantamento como este produzido pelo Tribunal de Contas e direcionado às administrações municipais? Boa tarde. Boa tarde, André Costa, nossa franca imperadora, e a todos que assistem ao TV Clube. Como disse o nosso presidente, respeitado presidente do Tribunal de Contas, isso é a aplicação efetiva do princípio da eficiência administrativa contido no artigo 37 da Constituição Federal. Não nasceu da cabeça dos nobres auditores, mas sim da lei. O Tribunal de Contas aplica a lei e o cidadão, a seu ver, ele deve cobrar, mesmo porque ele tem instrumentos legais para cobrar uma boa administração. E o que chama atenção é que de 644 municípios, só 52 conseguiram uma nota melhor, ou seja, menos que 10%. Logo, os prefeitos do estado de São Paulo, na grande maioria, estão conduzindo mal, de forma ruim, a administração pública, o gerenciamento, porque ele é um administrador, e o risco de uma eventual inelegibilidade e rejeição de contas se aproxima certamente dele, vedando inclusive eventual reeleição. E diante desses números, que o senhor já adiantou aí para a gente, pouquíssimas cidades atingiram níveis aceitáveis nesse levantamento. O que isso representa? Está na hora desses políticos mudarem de rumo, de direção, então? Sim, eles têm que mudar de rumo, de direção, sob pena de terminado o mandato, ter que responder por improbidade, ter conta rejeitada, inelegibilidade, não poder registrar candidatura, responder com os bens particulares, tanto de multa por parte do Tribunal de Contas quanto do Poder Judiciário, eventual aplicabilidade da Lei 8.429. Então, eles têm tempo de utilizar a inteligência artificial, a IA, do Tribunal de Contas, ver e corrigir o caminho, enquanto dá tempo. Porque depois que termina 31 de dezembro, não há mais o que corrigir, a gestão fiscal foi ruim. Ele não observou o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos seus incisos, se não me engano, 5 incisos, já vai alertando, e no parágrafo 1º, de que ele pode estar executando bem ou mal aquela gestão fiscal transparente e, com isso, incidindo ou não no populismo, ele pode gastar mal ou gastar bem. Fica a critério dele não sofrer com os bens particulares do futuro. E o cidadão tem meios de cobrar uma regular execução orçamentária, como disse aí o aclamado professor Tiago Marrara. E são dados que podem, de certa forma, auxiliar esses gestores, no Novo Norte, enfim, é um incentivo de fato. É um incentivo de fato, os próprios contabilistas de prefeituras que vão executando o orçamento, créditos orçamentários, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, eles já vão assoberbando o prefeito de informações. Logo, se o prefeito quer corrigir o rumo daquele voo ou daquela navegação, ele tem equipes. Só que um detalhe chama a atenção, às vezes o populismo esbarra no orçamento público. Aí cabe ao prefeito executar de forma transparente e cristalina despesas em detrimento da receita. Cabe a ele. Se ele não o fizer corretamente, ele vai incidir aí nos termos da lei e respondendo judicialmente, talvez. Doutor, qual que é a importância da população, da sociedade civil organizada, estar sempre ligada, antenada no que o TCE vai divulgando? Associações comerciais, entidades representativas, entidades varejistas, possuem grandes advogados, grandes contabilistas, Ordem dos Advogados do Brasil, acompanhar esses índices que são públicos, TCE Cidadão, e a partir daquilo ali cobrar a Câmara, cobrar vereador. Por que você está deixando o município gastar, por exemplo, com excesso de festas? Por que está gastando excessivamente com medicamento público numa OS e às vezes o medicamento não está chegando ao cidadão? Então, mediante a execução orçamentária que está ali no site do TCE, o cidadão tem meios de cobrar, inclusive provocar o Poder Legislativo, e se o Poder Legislativo da sua cidade não responder a contento, é o Ministério Público que sobra como grande guardião aí da execução orçamentária e da Constituição. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana, doutor. Igualmente, um grande abraço. Até mais.